E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês aqui na Imperiocom. Hoje a dica gramatical é bastante interessante. Alguns alunos perguntam a respeito do passado particípio do verbo to be. Professor, nós temos uma certa dificuldade na questão da compreensão, né, de como utilizá-lo em diversas situações, pois parece ser um pouco complexo a maneira de utilizar no comparativo do português, não é? Pois bem, será que o senhor poderia dar-nos uma explanação um pouco mais precisa em relação ao passado particípio do verbo to be? Claro que sim. Veja bem, o significado do passado particípio do verbo to be é sido ou estado, certo? Então, eu vou exemplificar, não é? Eu darei um exemplo de uma situação utilizando o tempo composto, não é? Com o passado particípio do verbo to be, para que possamos ter uma compreensão melhor, tá? De como utilizá-lo dentro da língua escrita e falada, tá legal? Então veja bem, o exemplo é o seguinte: quando nós posicionamos da seguinte forma: I have been to the United States, ou seja, I've been to the United States. Veja bem, quando nós posicionamos a preposição to, tá? Porque veja bem, ao dizermos I have been, nós estamos dizendo eu tenho estado ou eu tenho sido. Ou seja, I have been poderia ser trabalhado eu tenho estado ou eu tenho sido. Nesse caso, você poderia traduzir assim, ó: eu tenho estado para os Estados Unidos. Claro que não. A preposição to, ela indica que houve o deslocamento do Brasil a um ponto nos Estados Unidos, a uma cidade, estado. Você circulou, ou seja, visitou, viajou, passeou e retornou ao Brasil. Então, ou seja, quando dizemos I have been to the United States, nós traduzimos eu estive nos Estados Unidos, certo? Olha que interessante. Agora, se mudarmos a preposição e trocarmos pela preposição in, se dissermos assim: I have been in the United States, muda completamente o sentido, certo? Nesse caso, também houve o deslocamento do Brasil para os Estados Unidos, para um ponto nos Estados Unidos, cidade, estado, certo? Só que você se encontra agora em território americano. Portanto, agora, o I've been, que na frase anterior você havia traduzido como eu estive nos Estados Unidos, agora você traduz como eu tenho estado nos Estados Unidos, certo? Ou seja, nos próximos vídeos eu vou estar exemplificando um pouco mais para que possamos aumentar um pouco mais o nosso domínio sobre a questão do verbo to be, que parece ser um verbo simples, mas existe uma certa complexibilidade. Então, nos próximos vídeos eu estarei exemplificando um pouco mais e assim aumentaremos um pouco mais o nosso conhecimento em relação ao verbo to be. Eu sou Márcio Antunes, professor de inglês e tradutor aqui na Imperiocom.